no capítulo 3. Perdão. Segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo de número 16. E 17. Segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 16 e 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos ler? Amém. Versículo 16. Este disse, assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão bem como o seu gado e os seus animais. Só esse versículo. Senhor Jesus, que o Senhor possa realmente, Senhor, falar conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que seja realmente uma palavra que seja liberada sobre as nossas vidas hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse capítulo aqui de 2 Reis, ele fala sobre o rei Jorão, né, e um momento de dificuldade que ele enfrenta. Jorão, ele assume o reinado após o seu pai Acabe morrer. E Jorão não faz coisas muito boas. Ele continua vivendo as mesmas coisas erradas que o seu pai Acabe fazia em Israel. E ele tem recebido ali do rei dos Moabitas impostos e tributos. Sendo que em um determinado momento aqui no capítulo 3, esse rei de Moabe, chamado Mesa, não sei pronunciar agora, ele se revolta contra Jorão e ele resolve ir para cima do rei Jorão. Então, o rei Jorão, ele fica preocupado e ele procura ajuda do rei de Judá, que é o rei Josafá. E ele fala, olha, será que você pode me ajudar aqui nessa isso eu estou falando com as palavras, será que você pode me ajudar aqui, porque o rei de Moabe está vindo contra mim e eu estou preocupado. E Josafá fala para ele, olha, pode ficar tranquilo, eu vou com você. E ele chama mais um outro rei, que é o rei de Edom. E a palavra do Senhor nos diz aqui nesse capítulo que eles começam a andar pelo deserto para ir encontrar com o rei de Moabe. Mas eles passam ali durante 7 dias caminhando e não encontram os moabitas. E o povo dele começa a ficar sem água, os seus animais e o seu exército começa a ficar sem água. E o que acontece? Eles já ficam preocupados, olha, não tem água. E o rei Josafá, o rei de Judá, ele fala assim, será que tem algum profeta, será que a gente pode consultar algum homem de Deus, para Deus nos direcionar o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que buscar? E eles vão até Eliseu. E Eliseu, muito revoltado da vida, ele começa a dar um sabão no rei Jorão. Fala assim, olha, você aqui, se não fosse pelo rei Josafá, eu nem ia te receber, nem ia olhar para a sua cara. Mas, como tinha o rei Josafá, que fez mesmo com algumas falhas, teve um reinado muito próximo da vontade do Senhor, Deus agiu de misericórdia com ele e usou Eliseu para dar essa palavra para esse homem. Mas, e eles falam para esses 3 reis, falam assim, olha só, vocês vão, comecem a cavar covas, comecem a cavar, qual foi a palavra que ele usou aqui? Jesus, poços, é isso? 17. Qual foi meu Deus, perdi aqui. Covas. Cavem covas e mais covas, que a água vai vir. Mas ele diz assim, olha, vocês não vão ver nuvem, não vão ver vento, mas a água vai estar lá. E aí, eu fiquei me perguntando, eu fiquei lendo esse texto, e fiquei assim, meu Deus, como é que esses caras, assim,
por mais fé que a gente tenha, por mais que a gente crê em Deus, assim, eu não sei ali os outros dois como é que estavam ali, mas eles entenderam aquela palavra e falaram assim, não, pode cavar covas e mais covas. E eu fiquei me perguntando, gente, será que a gente hoje, né? Será que a gente hoje em dia conseguiria obedecer a Deus sem ver assim nenhum sinal de uma possível resposta? Será que a gente conseguiria obedecer a Deus, né, de uma situação dela, você não vai ver chuva, não vai ver nuvem, não vai ver nada, mas a água vai estar lá? E aqueles homens, eles começaram a obedecer aquela palavra do homem de Deus, né? E a primeira parte que eu destaco aqui é que, de fato, como a gente é bem clichê falar isso, né, nas igrejas, mas que, de fato, o deserto ele é um cenário de milagres, né? Porque aqueles homens eles estavam sem nada, sem água, sem esperança, já tinham ali acabado a sua água, tinha acabado ali a sua esperança, e no deserto eu imagino que o que traz realmente esperança é quando você tem água, você está se sentindo bem, mas depois, quando a água vai embora, é que deve bater o desespero. E Deus estava ministrando no meu coração que realmente, por vezes, Deus deixa chegar a esse limite. Por vezes, Deus deixa chegar ao limite talvez da escassez, para que Ele mostre que Ele é a única fonte de provisão nas nossas vidas. E eu creio muito nisso. Eu creio que realmente a palavra do Senhor fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Na verdade, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se há escassez de alguma coisa, que se Deus permitiu chegar nesse ponto, obviamente que é sempre muito bom a gente, né, olhar para o nosso armário, né? E quando a gente teve aquele momento todo de pandemia, que não sabia quando as coisas iam chegar nos mercados, que você ia nos mercados, as prateleiras eram vazias, aquilo daria, de fato, pelo menos para mim, que tinha 3 crianças em casa que não sabiam o que estava acontecendo direito, mas quando queriam tomar o leite, Nescau, você ia no mercado e às vezes estava tudo vazio, você ficava preocupado, será que vai chegar? Será que não vai chegar? Mais mantimento? Será que vai chegar outras coisas para ter em casa? Eu fico imaginando essas pessoas que moram nesses países que tem tufão, que tem tudo mais, que a primeira coisa que eles vão é para o mercado e esgotam todas as prateleiras. E você imagina que chegar num lugar, chegar na sua casa e não ter aquilo ali para você, para a sua família, deve, de fato, bater um desespero, né? Mas eu creio que a mão do Senhor é poderosa, que o Senhor é o nosso Senhor. Então, o Senhor deu a palavra para aqueles homens e eles obedeceram aquela palavra. E nisso que eu creio, que Deus transforma o deserto em campo de provisão. E a segunda coisa é, a ordem de Deus pode parecer ilógica. Deus mandou cavar covas, mas não haveria vento e não haveria nuvem. A palavra do Senhor nos diz que a fé é a certeza e a convicção das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, esses homens, eles foram ali desafiados ali na sua fé, e eu creio que Deus também, por vezes, desafia a nossa fé. Eu não sei se alguém aqui está tendo a sua fé desafiada, ou alguém em casa está tendo a sua fé desafiada, mas fé não é andar pelo que a gente vê. Fé não é somente andar pelo que a gente vê. Fé não é andar por palavra de Deus, debaixo de uma promessa de Deus. Ainda que você não esteja vendo nada, ainda que você receba uma ordem ilógica, que pode parecer loucura para vocês, mas o Senhor nos pede para que a gente obedeça a Ele. Mesmo nas ordens ou nos pedidos mais loucos que possam parecer aos nossos olhos. Ou até mesmo em sinais visíveis. Às vezes Deus pede coisas para a gente tão simples, para a gente orar, para a gente buscar. A Bíblia fala para a gente não parar de orar. E mesmo assim a gente poder, eu fico imaginando quando a ordem é meio irracional para a gente. Esses dias eu estava conversando no trabalho com a minha colega de plantão, e ela falou assim, eu creio... a gente estava falando sobre milagres, né? E ela não é crente. A gente estava falando sobre milagres. E ela falou assim, eu creio em milagre, mas eu creio no milagre racional. Aquele que você consegue ali, talvez com a ajuda da medicina e tudo mais tal.
eu falei assim, cara, eu acredito no milagre racional, eu acredito no milagre sobrenatural, principalmente no sobrenatural. Porque ela falou assim, mas você acredita que se uma pessoa tem alguma doença muito brava e Deus pode curar completamente? Eu falei, claro, com certeza. Tudo é da vontade de Deus. E se Ele quiser curar aquela pessoa, Ele vai curar completamente. E não vai ter nenhum tipo de resquício, não vai ter nenhum tipo de impedimento. Ele falou assim, mas isso não é muito difícil acontecer? Eu falei, cara, difícil não, é impossível, mas é o Deus que eu acredito. De que se ele quiser curar aquela pessoa e se tiver um propósito naquilo dele, Ele vai curar completamente. Então, eu creio nisso. E eu espero que a igreja também, eu creia nisso também. No milagre, que é intangível às vezes, né? Que é inalcançável. Né? E a provisão de Deus, ela vem de uma forma sobrenatural. Sempre vem de uma forma sobrenatural. Quando Deus fala para Elias, para ele fazer ali, colocar o altar, fazer ali o caminhozinho em volta do altar, jogar água, é algo que Deus quer mostrar que é sobrenatural. E quando Deus fala para esses homens, olha, vocês não vão ver vento e não vão ver nuvem, é de fato que Deus quer mostrar para eles que foi Ele que fez, que foi Ele que entrou com provisão na vida daqueles homens. Então, a provisão de Deus, ela vem de uma forma sobrenatural. Ela vem de uma forma sobrenatural. Às vezes, a gente está com... meu irmão, esse dia estava conversando comigo, o Marcinho, e ele falou assim, cara, eu não te contei ainda uma bênção, um milagre e tal. Ele falou que estava com... teve um aumento, assim, teve um aumento no plano de saúde da esposa dele, e que ele acabou tendo que fazer outras dívidas. E ele falou assim, e quando chegou no final do mês, tinha um monte de desconto no salário do irmão dele, do salário dele. Ele falou assim, cara, eu não tenho como pagar esse mês. Ele estava falando comigo, eu não vou ter como pagar nada esse mês. E aí ele entrou no aplicativo da Caixa e tinha lá um valor que era exatamente o valor que ele precisava para pagar todas as contas dele, que era, sei lá, acho que era um valor. Ele falou assim, Marcelo, eu consegui pagar todo. Aí ele falou assim, não, Marcelo, você não percebeu que entrou um dinheiro a mais desse mês na conta da igreja, não? Eu falei, sim, cara, mas você não falou nada do que era. Eu falei assim, pois é, cara, eu fui na Caixa e tinha um dinheiro lá guardado lá um ano e pouco, e eu não sabia desse dinheiro. E aí eu estava em casa pensando como pagar as coisas, e Deus veio me lembrar do aplicativo da Caixa. Eu olhei lá e tinha exatamente o valor para pagar as minhas contas. E assim, o aplicativo que ele nem tinha mais no celular dele, ele baixou o aplicativo. Então, foi de uma forma sobrenatural que Deus fez lembrar aquilo dali, parte dele. E eu creio nesses milagres, eu creio nessas provisões de Deus sobre as nossas vidas. As covas cavadas, elas foram cheias de água no dia seguinte. E tem um ditado que diz, quem não planta, não colhe. Né? Então, nesse caso desses homens aqui, é quem não cava, não colhe. E a obediência deles realmente operou o milagre. Mesmo aqueles homens, aquele homem, no caso o rei Jorão, sendo um homem que não fazia a vontade de Deus, mas ele ali se aproximou de um rei que era justo aos olhos de Deus. Então, Deus operou o milagre para todo o povo de Israel, todo o povo de Judá, fosse livre ali da mão dos moabitas. Então, o que eu convido vocês para nessa noite é que a gente se prepare realmente, de fato, para viver o milagre de Deus. A provisão de Deus sobre as nossas vidas. E, às vezes, os pedidos de Deus, as ordens de Deus que nos dá, podem realmente soar meio ilógicos, como essa ordem aqui para ele. Porque, de fato, você pensar que o pessoal no meio do deserto e fazer todo um povo acreditar, né, porque, de fato, não sei se foram eles que cavaram, obviamente que não, mas fazer o povo todo acreditar que Deus ia mandar água no meio do deserto é ter fé em Deus. E a gente precisa realmente a cada dia obedecer ao Senhor, né, obedecer a ordenança de Deus sobre as nossas vidas. Deus talvez não mande você cavar covas ou valas, mas o que o Senhor tem pedido para você fazer? Talvez seja um propósito de alguns dias de jejum, talvez seja alguns dias de oração, orar de madrugada, ler a palavra do Senhor, ou talvez
dar a volta, sei lá, em algum lugar, para tomar aquele lugar como seu. Não sei, às vezes Deus pode estar te pedindo alguma coisa, então, mais santificação, mais busca. E você fala assim, eu já faço tanta coisa, já participo na igreja, já oro, já ministro louvor, mas às vezes Deus quer algo seu, somente seu e com Ele, de intimidade sua, e para Deus quer ver você agindo de uma outra forma. Meus irmãos, não resista aos mandamentos de Deus, não resista à ordem de Deus, porque isso com certeza não traz bênção para as nossas vidas. Não traz bênção para a sua vida, talvez para a vida da sua família. E eu até pensei aqui no finalzinho de mensagem, eu até escrevi aqui, cave sem ver, crê sem duvidar, porque a água vai chegar. Eu não sei qual é a água que você está buscando como provisão na sua vida, mas creia no Senhor Jesus. Pegue isso como exemplo para a sua vida sobre esses 3 reis aqui que estavam ali sendo afrontados, mas que receberam uma palavra meio esquisita, mas eles obedeceram, e a palavra do Senhor fala que aqueles homens lá, os moabitas, eles foram todos confundidos, porque olha que Deus fez, eu não sei se todo mundo já leu essa passagem, mas eu vou dar só uma relembrada aqui. Quando Deus manda água para aquele povo, os moabitas eles viram aquela água como se fossem águas com sangue. Eles viram aquela água de uma outra forma. Deus transformou a visão daqueles homens. Ele falou assim, cara, olha só, essa água aqui só tem sangue. Com certeza, os 3 reis se desentenderam e acabaram se matando. Então, vamos lá que a gente vai só pegar só o resto deles. Mas quando chegaram lá, o povo estava tudo bem vivo, todo mundo estava bem forte e acabaram com os moabitas. Então, Deus continua operando esses mesmos milagres. Deus continua operando esses mesmos milagres. Nesse mesmo assunto que eu estava falando com um amigo meu, com essa minha colega, um outro amigo meu que também é da igreja, ele falou assim, cara, ele até falou assim, mas tem um limite, né, nessa questão do milagre. Eu falei assim, cara, limite, quem coloca limite é a gente, né? Ou quem tem limite é o município, né? Então, porque eu falei, mas por que você fala que tem limite? Ele falou assim, porque esses dons de milagres, de cura, isso não é só na época disso. Eu falei assim, cara, a Bíblia fala que nós faríamos obras maiores ainda e milagres maiores ainda que ele foram feitos por Deus. Assim, eu falei para você, eu não digo se você tiver alguma doença, Deus pode me usar para orar por você e te curar. Agora, pode. Mas eu tenho que entender o propósito de Deus para essas coisas. Mas os milagres não cessaram. O poder de Deus não cessou. Continua sendo o mesmo de ontem, continua sendo o mesmo hoje. E é bom falar sobre os milagres do Senhor. É bom viver, é bom falar e é bom viver o milagre de Deus. E eu peço muito para que, não só as pessoas que estão aqui, mas quem está nos assistindo, quem está participando de alguma certa forma, possa viver o milagre de Deus. Mas eu sempre digo, para a gente viver o milagre, a gente tem que passar por alguma luta, alguma dificuldade, meu irmão, isso é certo. Isso foi um dos aprendizados que a gente teve lá em casa, né? Porque a gente pede para ver o milagre, mas a gente não sabe qual vai ser a luta e qual vai ser a dificuldade para que Deus faça acontecer um milagre na sua vida. Eu quero viver mais milagres com o Senhor, e eu não sei qual é a luta que você está passando hoje, mas que você possa viver um milagre. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando hoje, mas que você possa viver um milagre. Não sei se é de cura, se é profissional, se é na área da sua saúde, se é com a tua família, mas que você possa receber do Senhor hoje uma palavra nesse lugar e que você possa viver algo diferente na tua vida em nome de Jesus. Amém? Eu queria te convidar para a gente orar junto um pouquinho. Depois a pouco a gente vai orar pelos pedidos aqui, não é isso? Eu vou fazer uma oração geral, mas eu queria rapidamente, para encerrar essa mensagem, fazer uma oração. Você que está em casa e você que está aqui hoje, que você realmente, se você tem orado por cura, por libertação, por porta de emprego, sabe, são tantas coisas que a gente às vezes precisa que para alguns podem parecer tão simples, mas para outros só um milagre. Senhor Jesus, Tu conheces o coração de cada um, Senhor. Tu conheces, Senhor Jesus, as nossas vidas, Senhor. O nosso levantar, o nosso deitar, Senhor. Tu conheces as nossas orações mais íntimas, Pai. E Tu também sabes, Senhor, das nossas dificuldades, Senhor, das nossas limitações, Jesus. Pai, eu quero Te pedir aqui em nome de Jesus, Pai. Nós apresentamos aqui diante de Ti, Senhor Jesus,
tudo aquilo que tem nos afrontado, Senhor, que tem tirado o nosso sono, Senhor. Sejam elas, Senhor, de ordem espiritual, Senhor, de ordem física. Pai, em nome de Jesus, Pai. Por vezes, Senhor, a gente acha que não vai passar disso, ou não vai chegar, Senhor, a um fim, Senhor, não vai chegar essa cura, essa libertação, não vai vir a mudança, Senhor, de um familiar, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que Tu, assim, Senhor, como operou, Senhor, na vida desses homens aqui, Senhor, que estavam sendo afrontados ali, Senhor, e que Tu fez, Senhor, algo sobrenatural na vida deles, Pai. Tu venha, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a nossa casa, e opere, Senhor, de forma sobrenatural, Jesus. De forma sobrenatural, Senhor, para que todos vejam, Senhor, que todos, Senhor, possam perceber que foi a Tua mão que fez, Senhor Jesus. Que foi a Tua mão que operou, Senhor Jesus. Que não foi, Senhor, por força humana, que não foi por agir humano, Senhor, mas que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que haja, Senhor, realmente milagres nesse lugar, que haja milagres na vida dos Teus filhos, Senhor. Pai, nós queremos aqui num Deus poderoso, Senhor, nós entregamos a vida a Ti, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela Tua presença, Senhor, em nossas vidas, Pai. Que todos os dias nós possamos ver, Senhor, uma resposta Tua para as nossas orações, Pai. Que todo dia nós possamos sentir, Senhor, o conforto de saber, Senhor, que estamos buscando, Senhor, da forma que o Senhor deseja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, a cada um, visita cada lar, Senhor, aqui representado. Visita os nossos familiares, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Não sei quem ficou de vir aqui à frente aqui para